Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o psiquiatra Lauro Guirlanda, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós estamos falando sobre a relação entre espiritualidade e saúde mental. Nesse segundo bloco, Lauro, eu quero conhecer mais o seu trabalho, para você poder explicar para os nossos telespectadores sobre o trabalho que você fez. Como que as pessoas que lidam com depressão, né, que sofrem de depressão, lidam com a espiritualidade? As pessoas que sofrem de depressão, elas podem lidar com a espiritualidade de duas maneiras. Ou de uma forma saudável, ou de uma forma não muito saudável. O que pode ser, então, uma relação saudável e não saudável nesse contexto, então? Por exemplo, o paciente com depressão, quando ele tem uma relação saudável, ele pode encarar a depressão como tendo um sentido para ele. Ou seja, aquela depressão pode ensinar alguma coisa para ele, pode ser um momento de crescimento, pode ser que Deus tenha colocado aquilo para algum sentido. Ele se coloca a questão dessa forma. Coloca a questão dessa forma. Sim. Né? Então, esse paciente tende a evoluir melhor, quando ele vê a depressão como algo passageiro. Mas outros, por outro lado, colocam a depressão como uma punição de Deus, aumenta o sentimento de culpa, ou seja, eles lidam com a religiosidade de uma forma não muito saudável e acaba que a religião piora. Em vez da religião ajudar o paciente vai se sentir pior. Ou gera um sentimento de um certo niilismo, no sentido assim, se eu estou assim é porque Deus não existe mesmo, é porque negação, não tem jeito, total. É porque a vida realmente não faz o menor sentido, eu não vou melhorar nunca, se Deus existisse isso não estaria acontecendo comigo. Então, esses que lidam com a espiritualidade dessa forma tendem a evoluir mal. Eu, pelo cuidado que tenho com o termo niilismo, você conhece um pouco da minha posição, eu chamaria de pessimismo. Pessimismo, Quer dizer, uma posição pessimista atrapalha bastante. No final das contas, quem tem essa relação com uma dimensão espiritual, aqui a gente não está definindo exatamente uma religião específica, não é? Acho que você não foi por esse caminho. Não. Desenvolve melhor no tratamento? Isso se confirma na pesquisa? Na minha pesquisa empírica, eu acompanhei pacientes com depressão moderada a grave. Quantas pessoas você acompanhou? A amostra foram de 11 pacientes. 11 pacientes. Sim. E eu medi a depressão no início do estudo e ao final do estudo e comparei a melhora dessa medida ou a piora com o nível de religiosidade. Existem escalas que medem o nível de religiosidade intrínseca da pessoa. Não se refere apenas a uma frequência religiosa, a uma determinada religião. Explica como é que é isso, uma escala. Eu achei isso tão interessante no seu trabalho. Eu usei a escala, o índice de religiosidade intrínseca, que ele foi elaborado na Universidade Federal de Juiz de Fora, que ele mede a espiritualidade da pessoa, o quanto ela se relaciona com Deus, o quanto ela vê um sentido nessa relação com Deus, o quanto ela reza, não só a frequência, o que ela vai na igreja, mas sim o quanto que ela se relaciona. São perguntas que o paciente responde de 0 a 5, se ele tem muito essa relação com Deus e com a espiritualidade ou não, e no final a gente soma e dá uma nota, né? É difícil medir religião, porque é uma coisa tão subjetiva, mas é o único jeito que a gente tem de fazer pesquisa. Como chama mesmo seu colega lá do Juiz de Fora, o psiquiatra? Alexander Moreira Almeida. Sim, ele que desenvolveu essa... Essa escala do grupo dele, sim. Do grupo do Alexander, sim. Né? Então, eu comparei a depressão no início e no final. No meu estudo, o que aconteceu? Os pacientes com mais religiosidade não tiveram melhor evolução da depressão. Para esses pacientes, a religiosidade não fez muita diferença. Mas por que isso aconteceu? A conclusão que eu cheguei foi, eu peguei uma amostra de pacientes com depressão moderada a grave. Então, parece que depois que o paciente entra em depressão e chega num nível de depressão muito significativo, parece que a religiosidade não tem mais um efeito muito importante. Né? Ela, então, atua sobre uma depressão leve. Mais leve. Mas, por outro lado, no meu estudo, a gente viu o seguinte,
que no início do estudo, aqueles pacientes que tinham mais religiosidade, eles tinham um grau menor de depressão. E isso foi significativo. O paciente que tinha mais espiritualidade, ele teve 74% de chance, no início do estudo, de ter uma depressão mais leve. Ou seja, parece que a religiosidade atua antes, quando o sujeito ainda não adoeceu. Então, atua mais no sentido de uma prevenção, dele saber lidar melhor com o estresse, dele saber lidar melhor com os problemas da vida, de procurar soluções. E isso leva o paciente, muitas vezes, a não ter depressão, ou se tiver, ele tem uma depressão mais leve. Sim, então, sim. Se quando adoece já não adianta, mas talvez ajude a prevenir. Sim, então você aplicou os instrumentos do Alexander, Sim. né? E você, então, reconhece que esses instrumentos, eles, então, estão válidos? São né? válidos. Funcionaram bem para o seu... Sim, os instrumentos, todos os instrumentos de pesquisa que eu utilizei, eles foram validados no Brasil. Sim. E traduzidos para o português. Sim. A escala de depressão que eu usei não foi do Alexander, foi uma escala que é usada no mundo inteiro, Ok. que é a escala de depressão de Beck, que é uma escala auto-aplicável, e utilizei também o inventário de religiosidade intrínseca, que é esse que a gente está falando. Que é do lá de grupo. Juiz de Fora, da Federal de Juiz de Fora. Sim. Bom, você, na ciência da religião, você começou um trabalho com a professora Anete Roese, concluiu o trabalho sob orientação do Márcio Paiva. Você, nesse caminho, você se aproximou da psicologia da religião. Sim. Então, nós estamos falando de medicina, por um lado, a psiquiatria e de outras ciências da religião, mas na ciência da religião, especificamente a psicologia da religião. De que forma a psicologia da religião contribuiu, né, para que o psiquiatra, né, chegasse a esses resultados, a análise desses resultados? Ah, sim. No meu estudo, eu utilizei 2 autores da psicologia da religião. Um foi o Kenneth Pargament, que é um psicólogo americano, que ele trabalha com a teoria do coping religioso espiritual. Coping é uma palavra em inglês que se refere a um certo enfrentamento, como lidar com o problema. Né? E o Pargament é o maior especialista em coping do mundo. Então, ele coloca que a religião, ela facilita maneiras de lidar com os problemas, seja através do enfrentamento, seja proporcionando conforto, proporcionando um entendimento pronto de determinadas situações. Então, a pessoa que tem a religiosidade, ela passa por um problema e ela já tem meio que uma explicação pronta para aquilo. E isso parece fazer bem para a saúde mental. Então, eu utilizei essa teoria do coping religioso e espiritual, que se refere como a religião ajuda as pessoas a enfrentarem os problemas. E o outro autor? E o outro autor que eu usei foi o psiquiatra suíço Jung. E o Jung, ele fala que a psique, muitas vezes, ela funciona de uma maneira teleológica, ou seja, muitas coisas acontecem na nossa vida psicológica com um fim, tem um determinado sentido. Então, muitas vezes, a depressão, segundo Jung, ela pode fazer parte do desenvolvimento psicológico daquele sujeito. Às vezes, ele só vai tomar consciência de alguns problemas que ele tem, de algumas situações que ele está passando, se ele passar por uma depressão. Ou seja, a depressão, para Jung, ela não é só uma doença, ela é um sinal de alerta. E que vai trazer à pessoa um maior autoconhecimento, um maior crescimento. Então, se a pessoa tem essa visão, torna-se mais fácil enfrentar a depressão. Acho que eu vou criar uma saia justa aqui, mas eu não consigo me conter, perguntar para você. Dr. Lauro recomenda o desenvolvimento da dimensão espiritual? Sim, eu recomendo. Mas o problema é que isso já foi pesquisado. E parece que o médico recomendar ao paciente que não tem uma religiosidade que ele tenha, não adianta muito. Então, assim, a gente até poderia, assim, aconselhar. O que eu faço na prática
que eu acho uma coisa melhor, vamos supor, o paciente está com depressão e abandonou a religião, que é muito comum. Sim. Muitas vezes pelo próprio desânimo, pela falta de vontade, ele abandona. Eu incentivo ele a voltar. Volta para a sua igreja, frequenta, qualquer igreja, a religião casa religiosa, qual seja. Sim, a religião que ele frequente. Eu incentivo ele a voltar, igual eu incentivo ele a fazer atividade física, incentivo uma alimentação melhor, mais saudável. Agora, o paciente que não tem, não adianta muito a gente falar para ele passar a ter. E nem sei se também seria muito adequado. Claro, né? Eu compreendo. Até que você saiu muito bem, eu achei que fosse ser uma pergunta mais complicada. Mas, Laura, e o futuro? É possível avançar nesses estudos? Você tem pensado nisso? Sim, uma questão que me inquieta bastante é o fenômeno do sem religião, que foi o grupo que mais cresceu no censo religioso de 2010. Sim. Então, eu me pergunto, será que essas pessoas sem religião, ou seja, o que é o sem religião? Não é que ele é ateu, mas ele não tem uma religiosidade muito definida. Né? Ele mais muitas difusa, vezes né? É uma religiosidade difusa, bebe de fontes às vezes distintas, do catolicismo, do espiritismo, um pouco de religiões africanas. Então, será que esse paciente sem religião, essa pessoa sem religião, tende a ter mais depressão? Essa é uma pergunta que ainda não tem um estudo que respondeu essa questão. A minha hipótese é que sim. Que essa religiosidade muito vaga, ela não proporciona um contato maior com a espiritualidade, com o sentido, mas a gente ainda não sabe. A gente espera você aqui para falar sobre isso. Obrigado. Até a próxima, então. Obrigado, Flávio. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial, até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.